Jungle. Audio Jungle. Olá pessoal, estamos aqui de volta com esse programa maravilhoso, Alô Verdade na Alô TV. Hoje nós estamos com um assunto muito interessante que nós vamos trabalhar aqui. E eu tenho certeza que você que está aí nos assistindo, todos vocês que estão aí nos vendo, vai ficar maravilhado com esse assunto de hoje. Eu trouxe uma pessoa aqui, daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês, trouxe uma pessoa aqui para falar sobre uma coisa almática, né, do cristão. Eu quero que você fique ligado que daqui a pouquinho, depois desse intervalo, nós já vamos entrar e que você possa aproveitar o máximo desse bate-papo. Hoje eu acordei numa febre. Isso é sintoma de dengue, hein? Também tô com uma dor nas juntas, atrás dos olhos. Sei não, viu? Parece dengue. Tô reparando umas manchas vermelhas no corpo. E eu tô com mal-estar também. O que será que pode ser, hein? Bebe bastante água e vamos para a unidade de saúde. Ao perceber os sintomas da dengue, beba bastante água, não tome remédios por conta própria e procure uma unidade de saúde. Tratá-la de forma rápida evita que o quadro se agrave. Se pode ser dengue, pode ser grave. Ministério da Saúde, Governo Federal. Juntar a família, cuidar dos nossos, é muito Brasil. E vacinar contra a gripe também. Vem, 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 todo mundo vacinar. Vacinar é nossa força. Se você faz parte dos grupos prioritários, vem tomar a vacina e se proteger da gripe. Procure uma unidade básica de saúde e mantenha a caderneta de vacinação sempre atualizada. Vacinar é nossa força. Vacina sempre Brasil. Ministério da Saúde, Governo Federal. Como eu disse agora há pouco, né? Estamos aqui está eu e a pastora Andréia Patrícia. Pastora, bem-vinda ao nosso programa aqui, tá? E a pastora Andréia Patrícia, ela é escritora, né? Ela está aqui conosco hoje para poder falar sobre esse livro, sobre essa bênção, né, pastora? Isso mesmo, muito obrigada pelo convite, é uma honra poder estar aqui e vamos compartilhar um pouquinho sobre a revelação que o senhor trouxe para nós dentro desse assunto. Ok. Pastora, quem é Andréia Patrícia? A pastora Andréia Patrícia. Por favor, eu queria que você se apresentasse para quem está nos assistindo. Ah, sim. Então, eu sou natural de Ceres, eu fui criada na cidade de Rubiataba, no interior do estado de Goiás, e eu vim para Goiânia para estudar, né, para poder conseguir uma carreira no ramo profissional, porém as coisas foram mudando no decorrer da minha caminhada e até chegar no ministério. E eu sou irmã de mais 7 irmãos, né, nós somos 8 irmãos, e estamos aqui servindo ao Senhor há 20 anos, aqui na região de Aparecida de Goiânia e Goiânia. Olha só que interessante. A pastora Andréia Patrícia, né, ela, como eu falei, ela é escritora. Daqui a pouco nós vamos apresentar um pouco do livro dela, falar um pouco sobre esse livro dela que ela tem lançado, que eu creio que está abençoando muita gente, né, pastora? E dizer que o negócio é uma benção, né? Você poder tirar algo de dentro de você, da sua alma, né, do seu psique, colocar no papel, né? Hoje nessa onda do IAR, né, que todo mundo escreve um monte de coisa, hoje quem escreveu, né? Entendeu? Então, eu achei bem interessante. Quando começou, pastora, na verdade, a sua apresentação, o seu ministério, esse seu ministério pastoral? Então, eu comecei, na verdade, o ministério, liderando uma célula juntamente com meu esposo, um grupo pequeno, né, dentro de uma casa em Aparecida de Goiânia, e eu não sabia o que o Senhor tinha projetado para nós. Mesmo sendo criada num lar evangélico, mesmo conhecendo a palavra do Senhor, porém eu não almejava ministério dessa forma que o Senhor está nos conduzindo. E meu esposo, sim, ele é visionário, né? É um homem de Deus, um homem assim que
enxerga possibilidades onde ninguém enxerga. E quando nós fomos enviados para dirigir um grupo pequeno na cidade ali de Aparecida de Goiânia, no setor Madre Germana 1, e foi quando começou, eu com resistência, eu não fui ali muito satisfeita, eu não fui com muitos sonhos, porém, pouco a pouco o Senhor foi trabalhando na minha vida e foi alinhando a minha vida no propósito do Senhor, né, para que surgisse então a pastora Andréia, porque até então eu queria mais ficar, eh, na retaguarda, eu queria ficar mais quieta, mas o Senhor tinha algo maior para minha vida, e assim eu fui aceitando então o ministério e começamos a trabalhar. E é tão interessante, né, falar sobre ministério, eu estava vendo a sua biografia, né, a senhora é formada em enfermagem, Sim, não é isso? isso. Eu sou formada em enfermagem, eu sou funcionária do município, eu trabalho na área da saúde, na área, odontológica. E o meu intuito, né, era continuar fazendo alguns estudos na área da enfermagem. Eu fiz algumas pós-graduações, eu sou pós-graduada em saúde pública, em enfermagem do trabalho, porém, como eu disse, o Senhor foi mudando tudo isso, né. Mas a minha graduação mesmo é em enfermagem, e hoje eu não me vejo nessa área mais, né, Uhum. até porque o Senhor tinha outros planos. Porém, eu amo trabalhar na área da saúde, eu ainda tenho esse vínculo junto ao município, na área da saúde, mas não é isso hoje que me supre, não é isso hoje mais que mexe meu coração. Anteriormente sim, até porque quando eu fiz a graduação, eu queria continuar fazendo concurso público, né, e cheguei até a passar num concurso público em Brasília, porém não assumi, e vi que o Senhor começou a direcionar a minha vida então para um outro propósito. Isso é tão interessante, que eu digo que, você com a formação, né, eu tenho também, eu tenho algumas formações, né, mas eu tenho o meu lado ministerial também. E eu também trabalho na área da saúde, trabalho no HC, Hospital das Clínicas, né. Mas eu digo que onde você está, né, até diante daquilo que você faz, o seu lado profissional, você leva sempre Cristo com você para Sim. as pessoas, né, pastora? Sim, com certeza, né, onde o Senhor nos colocar, é ali que o Senhor quer que a gente floresça. Eu entendo que seja numa unidade de saúde, que seja numa escola, onde o Senhor estiver nos colocando, nos inserindo, Ele tem um propósito ali. E onde eu estou, eu entendo que eu não estou ali por um acaso, eu estou ali porque o Senhor tem algo para realizar através da minha vida. Eu vejo isso claramente. E eu vejo só o desafio de conciliar o lado profissional e o lado ministerial hoje, né, com a rotina que nós temos, né, eu vejo que é desafiador, mas também é prazeroso. A senhora tem filhos? Hoje eu tenho 2 filhos do coração, né, eu criei 2 filhos, Ah, entendi. né, eu não gerei biologicamente, mas do coração, e hoje já estão crescidos, né, já são rapazes, agora filhos espirituais, né. Ah, com Agora certeza. agora eu tenho muitos filhos espirituais, o Senhor tem me dado a graça de cuidar de muitos adolescentes, crianças, mulheres, e esse tem sido hoje, algo grandioso na minha vida. A sua igreja é uma igreja que a senhora está à frente, né, a senhora e o seu esposo, não é isso? Isso, Né, é o pastor Efraim, Efraim. Pastor Efraim, um grande abraço, Deus abençoe o senhor. E vocês trabalham com a visão, células? isso. É, né? Isso, nós trabalhamos com células, pequenos grupos, Uhum. né, até o início da igreja foi dessa forma e nós mantemos ainda essa linha de trabalho, e de forma que o evangelho chegue, né, nos lares, alcance, né, a comunidade, tanto, em Goiânia quanto Aparecida, que a nossa igreja ela está num local estratégico, Hã. então a gente tem membros tanto do lado de Goiânia quanto do lado de Aparecida de Goiânia, e também a Abadia de Goiás também, que Uhum. nós estamos ali bem próximo. E através do trabalho celular, nós vimos a possibilidade de gerarmos líderes, de fazer com que o evangelho cresça, que a evangelização chegasse em locais que a gente não estávamos conseguindo, mas através de um pequeno grupo, essas pessoas elas são alcançadas. E ali na célula, elas são discipuladas, elas têm assistência social, elas têm todos os recursos para continuar caminhando com Cristo. Pois é, isso é tão interessante, isso é a igreja primitiva mesmo, né, dos lares, né. A igreja ela é uma comunidade terapêutica, de amor, de Sim, esperança, né, e quando você vai e faz nos lares, parece que as coisas se tornam mais fáceis, né, pastora? sim, sim, é prazeroso e é muito bom você ver uma casa, assim, às vezes que não tem, porque nós estamos num local, a nossa região ainda é uma região muito carente
financeiramente, culturalmente. E quando você chega no lar, que às vezes não está esperando eh, receber visitas e de repente ali se torna, né, a igreja, porque a célula é a igreja do Senhor, né, Sim. fora dali das 4 paredes. Isso é muito bom e ver a transformação acontecendo na família também. Uhum. Porque quando uma casa recebe uma célula, algo novo acontece ali, a diferença, a libertação, a restauração, a mudança de vida. E então o evangelho chegando ali de uma forma simples, tranquila e original, né, Pois é. como a igreja primitiva. Eu acho muito interessante, porque, infelizmente eu posso dizer que as pessoas têm um certo, como é que fala? Dificuldade para ir às igrejas, essa igreja constitucionalizada que nós chamamos, né. Mas quando vão à célula as pessoas, né, numa casa, as pessoas que nunca entraram dentro da igreja se sentem mais à vontade, né, para conversar, para Sim. se abrir, para não sei, né, é interessante demais Sim. esse trabalho. Se sentem ali, elas sentem, bem tranquilas, às vezes quebra algumas resistências, estar num grupo maior, cheio de pessoas que elas não conhecem, a partir do momento que a célula chega ali, aquele grupo familiar, vai ajudar aquela pessoa, ter mais interação social, vai ajudar aquela pessoa a conviver com outras pessoas, então é gratificante. É exatamente isso, essa dificuldade que as pessoas têm. Eu gosto muito de igreja dentro dessa visão de célula, eu me sinto bem, sabe, porque vê pessoas comuns, né, que Sim, às vezes você vai em muitas igrejas, parece que você vê aquelas pessoas muito com aquelas roupagem e tal, você te assusta um pouco, né. sim, E você vai nessas igrejas aí que como é a sua questão de células, é bem interessante, você se sente mais à vontade, eu gosto muito. Eu acho que nós ficamos mais próximos um do outro, né, sim. e nós somos mais humanos ao mesmo tempo também, né. Então eu entendo mais por esse lado, sabe. Sim, e o acompanhamento É, também é melhor, é melhor. mais próximo, é mais produtivo, né, porque a pessoa ela converte através de uma célula, ela está sendo acompanhada. E às vezes a pessoa que pode ser que aconteça de se converter na igreja, às vezes ela não está tendo aquele acompanhamento tanto quanto aquela pessoa que se converteu ali na célula, Pois é. porque o líder vai estar acompanhando passo a passo, vai estar dando as orientações, vai estar levando aquela pessoa a conhecer sobre o batismo, sobre, Hum. outras orientações também dentro da palavra, que talvez ali no culto pode ser que passe desapercebido, né. Pois é, isso eu acho muito importante. Olha, daqui a pouquinho nós vamos falar só no segundo bloco, vamos falar só um livro, quero falar sobre esse livro aqui, essa maravilha aqui, ó. Eu estou com ele na mão, aqui, ó, entendeu? Cresça em maturidade, né, cresça em maturidade. Foi exatamente, né, a autora é a pastora Andréa Patrícia Silva Bueno, essa que está do meu lado, que eu estou tendo a honra de tê-la aqui do meu lado. Então vamos falar um pouco sobre este livro, e eu quero que você prestigie, depois ela vai deixar, né, as redes sociais dela para você quiser adquirir o livro, né, você vai ter o livro em suas mãos. Mas vamos falar daqui a pouquinho, depois do intervalo, tá, pastor? Depois do intervalo nós vamos falar sobre esse livro, que eu creio que vai ser muito bacana. Você conhece a Telhas e Companhia? Somos uma loja especializada em telhas e principalmente fabricantes das telhas térmicas mais procuradas do mercado. Produzimos com matéria-prima de alta qualidade, garantindo telhas resistentes com ótimo acabamento e alto desempenho térmico. Telhas e Companhia. A sua cobertura começa aqui. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Olha aí, voltamos, né, voltamos aqui, estou aqui com essa bênção na mão, esse livro, ó, Cresça em Maturidade, um livro excelente. Esse aqui eu acho que já é meu, viu, pastora? Com certeza, com Eu estou me certeza. apropriando desse livro aqui, né.
e viva uma vida de mais intimidade com Deus. Pastora, como foi o processo até chegar na escrita deste livro aqui? Como é que a senhora chegou? Falei: "Olha, eu tenho que escrever sobre crescer em maturidade". Lógico que tem toda uma história por detrás disso, né? Sim, Por favor. tem uma história. Na verdade, quando eu comecei a escrever, meu coração era para escrever para mulheres. Eu Sim. pensava que eu estava escrevendo um livro para mulheres, que eu queria falar sobre aquilo que eu estava vivenciando, e esse livro ele surgiu através de uma crise pessoal, né, na minha vida em relação ao ministério, né. Foi uma crise que eu estava vivenciando, diante de um quadro na nossa igreja de muitos desafios, inclusive, relacionais, e nessa época nós perdemos algumas pessoas da igreja, pessoas muito amadas, irmãos que nós havíamos ganhado para Cristo, que nós estávamos acompanhando, e quando essas pessoas saíram da igreja, foram para outros locais, eu senti a dor de estar convivendo com pessoas que a gente amava, porém elas seguiram o seu caminho. E dentro dessa crise, dentro desse sentimento que eu estava tendo de tristeza, de insatisfação, foi quando então surgiu o desejo de escrever. Então, o princípio da escrita foi então nessa dificuldade que eu sentia de me lidar com os desafios ministeriais. E só que eu pensava que era só um problema relacionado ao ministério, mas surgiu também um outro problema que foi, a pandemia. No início da pandemia, Uhum. na verdade, antes de surgir toda a pandemia, eu tive uma perda, que foi a perda da minha mãe, né. E com a perda da minha mãe, eu comecei a entrar numa crise pessoal em relação ao ministério, porque Mas sua mãe sua a sua mãe ela faleceu de quê? De covid? não, minha mãe, ela foi infarto. Ah, infarto. Porém, como foi algo, assim, que nos pegou de surpresa, Uhum. então foi um momento, assim, que a gente teve que lutar contra a tristeza, o sentimento de incapacidade, né, dos questionamentos de você estar lidando com pessoas, cuidando de almas, e de repente o seu barco que parece que estava navegando tranquilamente, ele também vê uns vendavais, e isso surge. É. E foi quando eu comecei a entrar numa crise. Eu estou servindo ao Senhor, eu estou ganhando almas para Cristo, eu estou acompanhando meu esposo no ministério, e o Senhor resolve que de tirar minha mãe de forma súbita dessa forma, isso gerou na minha família muita tristeza. Então eu tive que lidar com as crises ministeriais, mas ao mesmo tempo chegou a perda da minha mãe e chegou também a pandemia. E com a pandemia eu estava de luto, porém não podia receber visita, Pois que é. foi aquela Situação, né? situação que nós vivenciamos, né. Então eu estava sofrendo pela perda da minha mãe, eu queria ser acolhida pela igreja, porém foi quando surgiu os decretos, né. Não visita ninguém, não pode, não abraça ninguém. E nesse período de angústia foi quando o Senhor começou a trabalhar na minha vida, e eu comecei a escrever, trazer para a escrita tudo aquilo que eu estava sentindo, mas ao mesmo tempo o Senhor estava ministrando no meu coração, trazendo consolo, né, Perfeito. e me ensinando a lidar também com a perda, com os desafios, e foi quando eu entendi que eu precisava crescer muito ainda em Pois maturidade é, ao Senhor. pois é. Isso aqui trouxe muita esse livro aqui é um livro realmente que ele foi escrito com lágrimas, né? Com lágrimas, Não é? momento de dor, De surgiu no dor, né, momento porque de dor. toda essa circunstância adversa que a senhora estava passando, né, a perda da mãe, aí vem pandemia. Sim. Gente, é uma loucura isso aí, né? Foi tudo muito próximo, né. E com a pandemia também a gente teve que lidar com os cultos online, nós tivemos que lidar com a assistência aos irmãos por telefone, com as reuniões todas online, né, então foi uma mudança, aí tivemos que Sim. entrar para tecnologia, então tudo aconteceu de forma muito rápida, e muito difícil nesse período. Imagino. Então, mas eu não sabia, eu não conseguia entender naquele momento que o Senhor estava me preparando para algo maior, né, porque é muito importante você entender que os seus desafios não vão te matar, se você entender que o Senhor está cuidando de tudo, e o Senhor estava cuidando de tudo. Então, no momento de dificuldade, nós precisamos entender que o Senhor, ele tem um projeto em tudo isso, você não perdeu o controle, né. Pois é. Isso é tão interessante que a senhora está falando, que você isso é seu conceito de maturidade, né. Mas a coisa para ficar madura é o tempo mesmo, né. Você não tem como você ficar maduro antes do tempo. Não.
não tem como. E as experiências da vida, a gente precisa aprender com elas, Precisa. né, porque às vezes também acontece a gente passar por alguma dificuldade, a gente não aprende com aquela situação, e o Senhor tem que permitir nós passarmos novamente, novamente, até nós aprendermos. Uhum. E eu entendi que eu precisava, depois de tudo isso, ser uma pessoa melhor. Eu precisava ser uma esposa melhor depois da pandemia, acho que ninguém pode pensar em ser igual era Não antes, tem né. como, não Não tem tem como. como, Tem. né. Então, assim, se nós estamos vivos até hoje, temos saúde, o mínimo é ser uma esposa melhor, é ser uma pastora melhor, é ser uma amiga melhor, é ser uma servidora melhor, né. Eu acho que não dá pra gente, sermos as mesmas pessoas mais. Isso é até interessante que a senhora falou, que depois da pandemia, eu acho que o mundo ficou diferente, não é? Sim. Porque mudou, assim, muitas coisas, até o conceito sobre Deus, não é? Sim, sim. Porque parece que tudo que pedia para Deus antes da pandemia, parece que Deus fazia. Eu Uhum. não sei se a senhora pensa dessa forma. Aí veio a pandemia, todo mundo ora: "Ah, não vai acontecer isso comigo", e morria. Todo mundo morria, como qualquer uma pessoa morre, como crente, como não crente, Sim. né. E não vinha essa cura não, e realmente então, quer dizer, mudou muito essa pandemia. Dentro eu sei que foi uma coisa muito triste, Sim. mas que nos ensinou, Sim, eu né. penso que todos nós temos que ter aprendido alguma coisa, Eu creio. né, e eu pelo menos aprendi muito, né. Então todas as vezes que alguma situação eu sou confrontada de alguma forma, eu me lembro de tudo que nós vivenciamos e eu sei, entender que o Senhor está cuidando e ter um posicionamento diferente, né. E Uhum. foi aí que o Senhor me ensinou que eu precisava ser mais madura e eu precisava também de gerar uma liderança mais madura, tentar trabalhar com as minhas discípulos, né, os nossos discipulados, para que eles também elevassem o nível de maturidade Uhum. em relação ao relacionamento com Cristo. Porque eu sempre digo o seguinte, pastor, não sei se você concorda comigo, parece que Deus, ele é especialista em deserto, né. Você pode ver que Deus coloca um povo no deserto e trabalha com eles no deserto por 40 anos, né. Deus leva Jesus até um deserto, né, e tem aquele confronto lá com Satanás. Então, porque as pessoas acham que a vida você é cristão, vamos chamar cristão, né, Uhum. e você não vai ter mais problema nenhum. Pelo contrário, parece que os problemas aumentam, mas você aprende a lidar melhor com esses problemas, né. Sim, Isso é sim, maturidade, né. maturidade. E nós precisamos, né, ter essa maturidade para lidar com os problemas, porque se diante de algum problema a gente querer, retroceder, né, o que acontece muitas vezes, a gente percebe isso muito dentro do contexto igreja, né, que o cristão às vezes passa por alguma dificuldade, ele fala: "Não quero mais congregar, Pois eu é. não quero mais essa liderança, eu não quero mais, servir a Cristo, eu desisto". E na verdade, os desertos deveriam nos impulsionar a buscar mais o Funcionar, Senhor, né, exatamente. a alinhar mais a nossa vida com aquilo que o Senhor tem para nós, e não retrocedermos. Uhum. Mas hoje, talvez, nesse tempo de inconstância, as pessoas tendem a, por qualquer motivo, desistir, né, não querer mais avançar. Isso aí, na verdade, é como a senhora está falando. É por isso que eu acho interessante esse livro aqui, Cresça em Maturidade. É para nós crescermos mesmo, né. Sim. Não pensar como menino, não agir como menino, né, que nem o apóstolo Paulo falava, né, Fala sobre isso. entendeu. Já começar a ser mais adulto em Cristo. E esse negócio da questão dessa pandemia, eu tenho uma lição aqui que eu nunca saiu da minha cabeça. É um deserto? É, mas todos os desertos têm alguns oásis, não Sim, é? sim. Cristo está em tudo isso, e quando vê que o mundo perdeu as forças, que o mundo perdeu as forças, né, morria pessoas de todas as etnias, de todas as culturas, de tudo, entendeu? E de posição social acima, abaixo, mas foi todo mundo, crente, não crente, perdi muitos amigos pastores, né, que muitos não acreditavam, achavam que era apenas um negocinho, falei: "Rapaz, isso é sério, eu trabalho no HC, eu sei que esse negócio é sério". E a desinformação também levou a muitas pessoas, né, a não ter essa maturidade, né, É. e falar assim: "Deus, o Senhor está no controle", né. Como tinha também na época do Antigo Testamento, era que nem uma peste, né, que era da Sim. lepra também, Sim, não é. sim. E Deus estava no controle, Deus nunca desamparou o povo, né, pastor, Não, isso era a não. maturidade deles. Sempre o Senhor está cuidando, né, e nós precisamos entender isso, nós precisamos, dentro do nosso dia a dia, ver os nossos desafios, as nossas lutas, aquilo que nós temos que enfrentar e manter uma fé constante que o Senhor está cuidando, que o Senhor, ele em nenhum momento ele perdeu o controle. E na pandemia também ele não havia perdido o controle,
né, às vezes eu percebo que eu perdi o controle, Sim. né, mas não o Senhor. Então, a partir do momento que acontecem algumas coisas que você não pode mudar, você sente que você perdeu o controle daquela situação. Então nós podemos perder o controle de alguma situação da nossa vida, mas o Senhor não, ele não perde o controle, graças a Deus por isso, né. Graças a Deus. Então, nesse momento aí que você perde o controle, entenda que o Senhor continua ainda controlando todas as coisas e ele conhece o nosso futuro e sabe o que é melhor para nós. É verdade, isso é tão interessante que é Deus que dá a vida, é ele que tira a vida, né. Sim. As pessoas falam: "Ah, mas a pessoa morreu também, mesmo você não pediu nem para nascer também? Você lembra antes de nascer? Não, então você não vai saber no dia que vai também". Então eu sei que Deus está no controle, nós temos que crer. Esta, na verdade, é a razão da nossa fé, não é? E Deus está no controle de tudo, eu vejo isso aí é você crescer mesmo nessa maturidade, é lendo as escrituras, né, é orando, é Sim. jejuando, é tentando Sim. ser um pouco, ficar um pouco em meditação sobre Deus, né, que às vezes as pessoas tem muitas pessoas que só pedem a Deus, mas não ouvem, né, tem pessoas que ficam só pedindo, 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 pedindo e não gera essa maturidade, porque que quando vem essas intercorrências, essas questões, se perde, aí se decepciona com Deus, Sim. né, porque são pessoas imaturas, Sim. né, em vez de aprender, olha gente, isso aqui é normal, acontece mesmo com qualquer um, assim, mas Deus está no controle, né, eu acho que o livro tem esse propósito, né, Sim, pastora? de levar as pessoas a meditarem sobre isso, né, e criar essa constância, né, em relação à oração, à busca, à fé, meditação, ter essa constância em Cristo, né, nós precisamos desenvolver isso, né, e quando a gente desenvolve essas disciplinas, né, da vida cristã, aí vai ficar mais fácil nós, entendemos aquilo que está acontecendo na nossa vida naquele período. Que bom. Pastor, você já falou mais ou menos, né, sobre um pouco desse livro aqui, que é extraordinário, que eu vou ler, eu tenho que ler esse livro aqui, eu acho que vai trabalhar muita coisa comigo também, né. Agora esse porque o tema cresça em maturidade, a senhora já deu a entender muitas coisas aí, né, é exatamente por causa da necessidade de nós crescermos mesmo em maturidade, né. Precisamos, precisamos. E ter o tempo certo também para gente poder trabalhar isso aí, né, porque é difícil, né, você ser maduro antes do tempo, né. Não tem como também, né, não tem como. Aham. Então precisamos sim, e nós precisamos estar desenvolvendo tanto na nossa vida pessoal, quanto também a estarmos, trabalhando com a nossa igreja, né, com a nossa comunidade em relação a esse crescimento, né. Ó gente, daqui a pouquinho, depois do intervalo, vamos falar mais sobre esse livro aqui, eu vou trazer alguns pontos bem interessantes, que eu tenho certeza que você vai gostar. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da odontologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Voltamos, eu aqui estou com a bênção na mão, aqui ó, cresça em maturidade. Eu estava dando uma olhada aqui, né, aqui no sumário, tem muito capítulo interessante, né, pastora. Tem um aqui que me chamou a atenção, somos curados para curar. Oh, eu amo esse capítulo. Eu amo esse capítulo porque, como eu disse anteriormente, eu tenho um propósito, né, de trabalhar com mulheres na minha igreja, né. Quando nós fomos enviados para essa região, nós começamos a trabalhar com mulheres ali e eu me deparei com as dores daquelas mulheres muito profundas e conforme elas se convertiam ao Senhor, começavam a caminhar com o Senhor, elas começavam a se levantar, né, e ali através do levantar dela, elas começavam a evangelizar a sua casa, levantar seus filhos, só que elas tinham muitas dores,
muitas dores. A gente trabalha com mulheres que vieram do mundo das drogas, da bebida, mulheres que foram, violentadas emocionalmente, fragilizadas, psicologicamente, machucadas. E então, quando o Senhor começou a trabalhar na vida delas, nós começamos a ver mulheres curadas para curar outras mulheres. E Entendi. então eu falei assim, eu fiquei impressionada, assim, com o agir do Senhor em relação a isso. E eu comecei a entender que nós também somos curados para curar outras pessoas. Pois Que aquilo que o Senhor faz na nossa vida, Ele faz com um propósito e através da nossa vida, Ele vai alcançar outras pessoas. Uhum. E é prazeroso você saber que você tem uma história, que você tem uma dor, que você foi para o Senhor, foi curado, restaurado e de repente você está acompanhando a pessoa que está passando por aquela dor que você já teve uma experiência e o Senhor te usar para ajudar, Pois é. estender as mãos, Uhum. né. Então eu entendo que o Senhor nos cura com esse propósito, de levarmos É cura, né. interessante, é. E aí então, a gente tem até uma conferência de mulheres que nós realizamos todo mês de outubro, né, que já está próximo agora, nós vamos ter, que chama, Curadas para Curar, né, o nome da nossa conferência de mulheres, baseado nisso, baseado nesse levantar dessas mulheres que foram restauradas e elas não guardaram só para elas, elas começaram a trabalhar com outras mulheres, através do discipulado, através de um acompanhamento, pessoal. E eu acho isso Isso é formidável, porque você vai conversar com a pessoa, né, e ela fala assim: "Olha, eu já passei por isso, né, eu sei o que é isso". Sim. E aí você se sente: "Poxa, eu achava que fosse só eu", porque todo mundo tem algum problema, né. Sim. E parece que cada problema é maior do que o outro, a gente acha: "O meu problema é maior do que o seu", né. Mas isso é muito bom, isso na verdade é terapêutico para nós, né, pastora? Sim, sim. E a gente precisa entender que não é só nós que sofremos, né, Aham. e quando nós começamos a ajudar outras pessoas, muitas vezes a gente vai descobrir que o nosso problema ele é pequeno demais, Pois é. né. Eu vivenciei isso, né, diante de alguns desafios eu pensava que a minha dor era muito grande, mas quando eu estava acompanhando outras mulheres que eu via o que elas a história delas, eu achava o meu problema muito pequeno, porque eu falava: "Meu Deus, tem pessoas que passa por desafio bem maiores, estão Sim. ali servindo, a minha dor ela é pequena, porque dentro do contexto de igreja a gente vai ver muitas pessoas com mimimi, às vezes a gente fica com mimimi, se lamentando pela nossa vida, se lamentando pelas nossas feridas, ao invés de ajudar a sarar outras feridas, Pois é. né. E eu entendi que uma mulher curada, um homem curado, quando ele se levanta, ele também levanta outras pessoas, né. E quando alguém se posiciona, ele não se posiciona sozinho. E quando o Senhor nos abençoa, Ele nos abençoa para abençoarmos a vida de outras pessoas, Pois é. né. Então foi aí que surgiu que nós somos curadas para curar. Claro, e é tão interessante, eu tô nesse nesse capítulo 6 aqui, porque eu estava aqui, você tá falando um negócio que eu fiquei imaginando, como é que Jesus curou Pedro, né, que Pedro negou Jesus, né, e de repente Jesus vai lá e restaura Pedro fazendo aquelas 3 perguntas: "Tu me amas, tu me amas, tu me amas". E às vezes nós temos, como você mesmo falou, às vezes nós temos que ouvir algumas coisas para a gente se curar também. Sim. Porque tem muita coisa que a gente acha que a gente está com uma dor terrível e que o nosso problema é um problema que ninguém vai conseguir entender e você estando no mesmo processo com a comunidade, que é a igreja, e as pessoas se sentem bem, falam sem medo, né. Sim. Porque isso é importante. Por que que eu digo isso? Porque, na verdade, em igrejas, tem muitas igrejas, eu falo isso, eu não tenho medo de errar, as pessoas têm vergonha de falar das suas dores. Sim, sim. Não é? Não confia em ninguém, Não né. confia em ninguém. Porque E a Bíblia fala que nós temos sim, nós temos que confessar os nossos pecados. Isso tem que dialogar, tem que falar mesmo, né. tem que falar, tem que abrir o coração, né. E a cura emocional, ela vem a partir da que a pessoa se abre. Quando ela se abre, ela é curada, que tem alguém ali para orar com ela, tem alguém ali para ouvi-la, tem alguém ali para poder dar um abraço, Pois né. é. Isso gera cura, né. E a partir do momento que a pessoa recebe isso, ela vai transmitir também. Pois Porque aquilo que você tem, você transborda na vida das outras pessoas, né. Então se você só tem dor, você vai transbordar dor, mas se você é curado, você também vai liberar cura sobre a vida de Eu outras digo até, pessoas. as pessoas veem a igreja como e um órgão, sobrenatural, a igreja é uma comunidade sim, mas as pessoas veem a igreja como se fosse só o sobrenatural, para ver o sobrenatural, e não sabendo que um toque, um abraço, não é, um olhar, tem pessoas que não têm um abraço, que ninguém toca, ninguém fala: "Ó, você é uma pessoa legal, ó, eu te amo, vem pra cá". Tem pessoas que nunca ouviram isso,
E quando vai numa igreja com uma comunidade terapêutica, de amor, de Sim, esperança, de sim. paz, de alegria, eles ficam: "Poxa, só que poderia falar isso pra mim, eu sou uma pessoa extremamente inamável, que eu não consigo ninguém consegue me amar". E chega na igreja e tem uma pessoa dessa, né, e ela Sim. começa a ser curada. É uma bênção isso, né, pastora? Sim, a pessoa começa a ser acolhida, né, esse Acolhida, né. acolhimento, né, você ser o que você é, ó, você Pois chegou todo fragilizado, todo machucado, mas eu estou aqui para poder te acompanhar, para te ajudar, estou aqui para te dar uma palavra amiga, estou aqui para fazer uma oração com você. Com certeza traz resultado na vida das pessoas. Todos nós queremos estar num ambiente dessa forma, sim, né. sim. Todos nós temos nossas necessidades, nós queremos ser amados, nós queremos ser Cura. entendido, né, e precisamos dessa cura, né. Precisamos, Né, precisamos. todos nós em algum momento foi ferido, todos nós em algum momento foi se decepcionou com alguma coisa, Sim, né, sim. e faz parte da vida, só não podemos ficar presos nas nossas dores, e nós só não podemos ficar ali presos nas nossas enfermidades, da nossa alma, a gente precisa buscar essa ajuda e aceitar essa ajuda. Pois é, isso aqui está muito ligado no capítulo 1, eu estou vendo aqui, pastora, né, um Deus de segunda chance. Porque parece que quando você erra, parece que não tem mais chance, né, porque esse Deus não vai te perdoar mais nunca mais, não é isso, né? E quando o Senhor ministrou no meu coração, Deus de segunda chance, foi quando surgiu então a pandemia, também, né, dentro desse processo que eu comentei anteriormente, da perda da minha mãe, eu de estar passando uma crise em relação ao ministério, em relação a algumas pessoas que não estavam mais no nosso convívio, eu mais e meu esposo também, nós fomos os primeiros da igreja a ter covid. Então, nós fomos os primeiros praticamente da nossa região, da nossa igreja, nós fomos os primeiros, e nós ficamos muito mal na época. Aham. E quando um dia que eu estava mais fragilizada, passando mal, porque os sintomas era falta de ar, era aquele cansaço, eu me lembro bem que numa segunda-feira, quando eu estava ruim, eu falei: "Ó, eu preciso ir para o hospital", e meu esposo também não estava bem, ele falou: "Então vamos". E no caminho, que eu estava indo, eu fiz uma oração para o Senhor, porque aquele dia eu pensei que seria minha última chance, era tudo ou nada, porque todo mundo falava: "Se você for para o hospital, você vai ser entubado, não volta mais". A Pois é, televisão ainda tinha estava mais essa, né? tinha tudo isso. E eu falei para o Senhor: "Senhor, se o Senhor me der uma segunda chance, Hã. eu volto para casa, mas eu não vou ser a mesma pessoa. Se eu for para o hospital e ser consultada e eu não ser entubada, e se eu não morrer, eu volto para casa, eu não vou ser a mesma mulher". E eu fiz aquela oração, acho que de entrega mesmo, e liguei para o meu irmão mais velho, na época eu não comentei com meu pai, porque meu pai estava passando por um processo também difícil, né. Aham, de sua mãe, né? Isso, Uhum. então eu falei com meu irmão, falei assim: "Olha, eu estou indo para o hospital, eu não sei se eu vou voltar". Mas eu falei isso para o Senhor, em oração, passando muito mal, e fui, consultei. Quando eu consultei, falaram: "Ó, pode voltar para casa, realmente você está com todos os sintomas, porém, vamos aguardar". Então, existiu aquele medo. E eu lembrei de Jonas, porque quando Jonas, ele não quer fazer aquilo que o Senhor quer fazer, ele entendeu que ele fez uma oração, vivenciou tudo aquilo de ser engolido por um peixe, ele faz uma oração dentro da barriga do peixe e o Senhor deu uma segunda chance para ele. E ele foi para lá pregar o evangelho. Uhum. Então eu falei assim: "Senhor, se eu tiver uma segunda chance, eu também vou pregar o evangelho, eu não vou ser a mesma esposa, eu não vou ser a mesma pessoa". Perfeito. E aí foi quando surgiu então Deus de segunda chance, porque eu entendi que o Senhor estava me dando uma segunda chance para melhorar. Então passou os dias, eu não fui entubada, não aconteceu nada, eu falei: "Então, eu preciso melhorar". Eu digo que o Deus de segunda chance, ele é o Deus de todos os dias, né? Todos os dias ele me Porque dá uma segunda todo chance. dia ele não dá uma segunda chance, né? Porque se Verdade. ele for realmente fazer a leitura dentro do nosso coração, pensar, pegar isso que a gente sente, sabe? Ele não daria nenhuma chance para nós, né? Mas todo dia ele é um Deus de graça e de misericórdia. É por isso que eu gosto do Salmo 139, né? Senhor, tu me sondas e me conhece o meu sentar, meu levantar e de longe sonda meus pensamentos, né? Então Deus é um salmo que me alegra e me assusta, porque ele sabe. Tudo. Então, todos os dias, se Deus fosse me dar o que eu mereço, só ia acordar, eu não estaria mais nem aqui, né? Então eu sempre digo que esse Deus de segunda chance, o jeito que você colocou aqui, é extraordinário, porque ele é segunda chance todos os dias. Terceira chance, quarta chance, é só você acreditar, Acreditar. não é? Uhum. Você crê. A Bíblia só tem uma frase que fala que sobre alegrar a Deus, né, a fé, né. Você tem fé em Deus, você alegra a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus, né. Então,
Nós temos que vivenciar isso. E esse livro aqui eu acho que está chegando num momento muito bom para muitas pessoas que estão doentes mesmo, sabe? E a gente no ministério, são pastores, né? São pastoras, tem muita gente doente. Verdade. Porque, na verdade, não compreende muito esse Deus da graça, da misericórdia, da segunda chance, né? Não conhece muito bem esse Deus da Bíblia, né? E o Deus quer que a gente fique sempre em movimento, né? Em sintonia com as pessoas. Jesus, quando veio ao mundo, ele veio exatamente, ele escolheu pessoas para andar com ele, né, pastora? Sim, sim. E Então, eu achei muito legal. é dentro dos dados. Pastor, é o seguinte, aqui, olha, nós estamos quase encerrando. Cresça em maturidade. Esse livro aqui é extraordinário, muito legal, eu gostei demais. E a pastora, ela vai fazer suas considerações e vai deixar suas redes sociais, deixar tudo para as pessoas aí, quiser adquirir o livro, como faz, tá, pastora? Então, fique à vontade. Que maravilha, né? Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pastor, né? Eu sei que Deus, ele foi misericordioso e me deu a honra, a graça de estar aqui. E eu sou muito grata ao Senhor, sou grata à sua vida. E para você, eu quero te dizer que se você está me ouvindo, está me assistindo, saiba que o Senhor tem um propósito na sua vida, saiba que o Senhor tem te dado uma nova chance todos os dias. Então, agarre com todo o seu coração essa segunda chance para melhorar. E se você quer adquirir esse livro que vai abençoar a sua vida, é só me chamar no Instagram, ó, @pra.andreapatrícia, Andréa sem o i. E vai ser uma honra poder abençoar a sua vida, conversar com você. Estamos sempre à disposição para servir ao Senhor. Olha que maravilha. Então, não deixe de adquirir, tá? Quem quiser chamar a pastora também para palestrar nas suas igrejas, ela está prontinha para isso, né? E agradecer, pastora, mais uma vez, obrigado, né? Por estar aqui conosco e vai ter outras vezes, tá? Muito obrigado. Bem, obrigada. Até mais. Eu que agradeço. Audio Jungle. Audio Jungle.